Fala galera, beleza? Nessa oportunidade vamos estar revisando aí juntos um Moto G4 Play que está com uma falha de ligar sozinho. Famoso Moto G4 Play que quando conectamos a bateria ou a fonte de alimentação, o aparelho starta sem a necessidade de pulsar o power. Bom, vamos fazer um teste. Vejam só, chave power desconectada por flex. Interligamos negativo da fonte de alimentação no negativo no conector de bateria e positivo no positivo. Observem. Já temos aí, vamos aqui conectar aqui para vocês verem que está na outra fonte. Então vocês não vão ver nada. Ok? E aí está. O aparelho já começa a startar. 115, 120, 180 mA. E start o dispositivo. Pois bem, o que precisamos revisar? Primeiro, companheiros já estavam revisando essa board e disseram, bom, acreditamos que temos um diodo em curto-circuito, sacaram o diodo, porém o problema persistiu. Segundo, poderiam ter revisado tensões de alimentações. Terceiro, curto-circuito ao redor da placa por algum canto. Quarto, fuga de corrente por essa malha. 5. Medir resistência. 6. Medir PM 8916, que é o PMIC desse dispositivo. E por aí vai, um tantão de coisas. Então vamos revisar. O que precisamos fazer primeiro? Garantir a tensão de alimentação lá na chave power. Aparelho starta. Vamos aqui, alimentamos a placa e não se preocupamos que está startando sozinha. Colocamos o multímetro na escala de tensão contínua e vamos verificar qual é a tensão lá na chave power. Tem que ser aproximadamente 1.8 volts. Listo, está presente em 1.8 volts. Significa que PMIC, sim, está enviando essa alimentação de 1.8 volts aqui para a chave power trabalhar. Perfeito. Próximo passo. Saber quais são os componentes que está interligado pela malha de 1.8. Não está em curto, porque se estivesse em curto-circuito o aparelho não iria ligar. Então chamamos o PDF e aqui vamos ter acesso ao conector do power J1800. Então viemos aqui J1800. Perfeito. E aqui vamos identificar a malha de Power On. Aqui está, pino de número 4, Power On. Nessa malha tínhamos um diodo que já foi removido da placa. Porém, em série temos uma resistência de 1K, 1K Ohm. Para medirmos essa resistência, fazemos o seguinte. Colocamos o multímetro na escala Ohm. Levamos as duas pontas de prova sobre ela. Podemos acompanhar o desenho para sermos mais rápidos, ou se não, vou mostrar aqui para vocês no PDF, para vocês não se perderem, né? R1801, então copia, cola e veja onde está. Aqui está R1801. Perfeito. 1K Ohm. Levamos as duas pontas do multímetro sobre o resistor. Aguardamos a leitura 1K Ohm, ou seja, não tocamos nessa resistência porque não é a resistência o problema. Próximo passo, para onde vai essa malha? Voltamos aqui no esquemático, procuramos o nome da malha. O nome da malha no fim é KYPD Power N. Então, KYPD underline PWR underline N. Avançamos até ir para algum outro lugar. Aqui chegou, a malha vem e adentra em um circuito integrado pela Bauge solda K10. Esse circuito integrado me diz o plano esquemático que é o PM8916. PM8916 é o PMIC, gerenciador de energia. O 201, circuito integrado 201.
Tudo me indica que essa malha sai do conector, onde está interligado o power, passa por um diodo de proteção, uma resistência em série de 1 kΩ e após dali segue rumo ao PMIC. Podemos ter uma falha do próprio PMIC, como podemos ter um curto-circuito em qualquer outra malha que interligue o PMIC. Podemos ter uma falha de periférico, por isso desconectem câmeras, LCD, desconectem flex de carga, desconectem tudo que vocês podem desconectar da placa. Só testem a placa. Testaram a placa, está louca como essa? Então sigam adiante. Próximo passo, multímetro na escala de continuidade. Vamos revisar por onde a gente puder alcançar nessa placa. Algum componente, alguma malha. Revisar se não está em curto-circuito. Vamos lá. Começamos de forma aleatória. Davi, por onde? Aleatória, onde você ver, antes de remover qualquer blindagem. Que suspeite de curto-circuito. Vamos seguindo, vamos ir atrás de curto-circuito por qualquer um lado. Desconfie de tudo. Ok, aqui já estamos sem blindagem. Já removimos para facilitar a vida. Vamos em busca, medir, medir e medir e não se cansar de fazer medições para sabermos e termos certeza do que estamos fazendo. Uma varredura completa. PMIC. Aqui uma resistência. Vamos aprender algo. Essa resistência aqui me indica que a malha aparenta estar em curto-circuito, porém pode ser uma malha GND e assim por diante. Então vamos verificar onde ela está. Vamos em PDF. Vamos aqui. Me disse que ela seria R208. Copiamos, colamos no esquema elétrico e avançamos. R208, listo. Bate term, 0 ohm. Interligação GND. Normal que me dê continuidade com terra. Seguimos.
Onde atrás informações como, por exemplo, aparelho se tem oxidação, vai ter que remover todas as blindagens, porque pode ser oxidação. Se não tem oxidação, seguimos então para PMIC. Listo, nada mais. Então aqui temos PM8916. O que nos resta é o PMIC, porque a malha se esconde aí para dentro. Não temos marca de oxidação nessa placa. Teve algum relato de oxidação? Não. Olhou? Nada? Não. Seguro? Sim. Perfeito. Eu saio. Vamos revisar por debaixo desse PMIC, como estão as coisas por aqui. Ok. Eu acho que tem isso. Limpeza. Perfeito. Revisamos aonde está a balde de solda K6. Vamos ver aqui qual é essa. Essa daqui me vem desse capacitor e adentro aqui. Então vamos ver qual é ela. Vamos aqui em PDF. Nesse capacitor C206, copiar, colar. Listo. C206 iria por aqui. K1. Maravilha. Então aqui temos a K1. K1 e K10. K10. K10 é a Power On. Então K1. Vamos ver como está. K1. Lado de montagem dele, pronto estava? Aqui, direita.
Isso. Direito. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10. Aqui está o K10. Pegamos o multímetro, escala de condução reversa, escala de diodo, semicondutor, tudo desconectado. A, B, C, D, E, K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10. Vamos ver se temos valores. Não, está indicando OL, GND, OL. Então não temos curto-circuito e nem conectado a uma malha GND, é a malha de Power On. Aqui está o K10. Vejam que por aqui, ó, está estufado, pessoal. Notem isso. Vejam. Estufado. Atente-se a isso no momento de uma reparação, porque aqui pode ter várias malhas interligando uma com a outra, fechando o curto-circuito. E possa ser que aqui está o problema de que estava esse dispositivo ligando sozinho. Veja isso. Aqui, quando encostamos, olha como está estufado. Trilhas aqui podem ter encostado uma na outra. Pode ser que, se metemos em alguns outros problemas, vamos escala de continuidade, ver quem está aqui. Aqui não. Aqui tem continuidade com essa, listo. Com essa não, perfeito. Vamos ver os valores em condução reversa. Começamos a quebrar um pouco a cabeça. GND, ground, negativo. Quem mais? Aqui, OL, OL, (474), OL, GND, 1355, OL, GND, 440, perfeito. Vamos deixar ao lado, vamos ver como estão as condições do próprio PMIC. Vamos fazer um rebale, montá-lo novamente na placa e ver se solucionamos esse problema. Ok. Fluxo pastoso para facilitar o rebale nesses PMICs que são um pouco trabalhosos. Solda em pasta. Temos aqui com ferro. Perfeito.
Pegamos aqui um stencil. Vidro. Limpeza. Bem limpo, galera. Stencil bem limpo. Solda em pasta. Colocamos a película de vidro por cima, recordem disto. Movimentou o stencil. Sim. Fluxo pastoso.
Isto. Rebarem realizado com sucesso. Montamos novamente a PMIC. Lado de montagem, direito superior. Exato. Soldamos. Isso pode ser por conta de que possa ter fechado algum curto-circuito, queda. Que pode ocasionar aí esses tipos de defeitos, pessoal. No caso desse, não sabemos se rompeu trilha, se fechou continuidade com outra, que mais algo avançado possa ter acontecido. Simplesmente só tendo acesso aos testes gerais aí para certificar que está dando algum conflito entre câmeras, entre imagem, carga, sensores e assim por diante, para ter a plena certeza do que é que aconteceu algo mais aprofundado, né? Mas na maioria dos casos o dispositivo já não liga, ou dá algum consumo, cai a zero, fica reiniciando e por aí vai. Limpamos, deixamos o aparelho como adentrou em nosso laboratório. Nunca pior, sempre ou igual ou melhor. Se tirou um capacitor, volte novamente. Se tirou 10, volte os 10. Se tirou um circuito integrado, volte todos para a placa de novo. Mesmo que você vá condenar o dispositivo, que não vai ter solução. Façam isso porque depois o cliente leva em outra assistência técnica e o próximo técnico aí, tendo honestidade também, certamente vai comunicar ao cliente. Esperamos esfriar. Conclusão: fonte de alimentação. Conclusão: por conta do tombo, aperto, curto-circuito ou variantes aí, trilhas internas. Quando levantamos a PMIC, vimos que possam ser que fecharam um curto-circuito.
Se colocamos o multímetro na escala de tensão contínua, vemos 1,8 volts. Vamos fechar aqui. Cadê a carcaça desse? Está aqui, né? A peça íntima dele. Bateria tem? Bateria, eu acho que é aquela lá, aquela que tá arruinada mesmo do E4. Não precisa dela. Vamos ver só para fazer um teste aqui com o pessoal. Acho que esse daqui não tá. Esse daqui é o que tá ruim, né? É, tem que usar. Tu botou outro ali, ó. Tá aí? O outro já sumiu já. Ah. Acho que não tá aí. Deixa eu montar ali também. Não tá aí, né? Não. Aqui não tá. Troca da PMIC. Listo. Conclusão. Deveremos trocar a PMIC ou, quando removemos o PMIC, listo, aparelho por conta das trilhas que estão soltas particularmente, já me há tido ido embora o aparelho, já não me funciona mais. Porém, não podemos desistir. Levantamos a PMIC. Verificamos o consumo primário. Quanto? 76 mA. Nada. Aqui. Zero. Listo. Pegamos uma outra PMIC, PM8916. Limpamos.
Rebarem. Uma folha de caderno para nós, por favor. Preparamos uma salvo-pasta. Secamos. Listo. Feito. Vidro. Pinça. Fogo. Mamão com açúcar. Deu tudo certo, só não ligou. Mas que deu certo, né? Seguimos. Fluxo pastoso. Perfeito. Montamos. Feito. Fluxo pastoso. Pouca quantidade.
Estado de montagem, perfeito. Ok. Soldamos. Aguardamos esfriar a placa. E testamos. Se o dispositivo me tenta startar por conta própria, mal. Então as trilhas internas acabaram unindo, fechando o curto-circuito. Levaria muito mais tempo para diagnosticar. Não encontramos nada de curto. Possivelmente, se formos com fonte de alimentação, nada de fuga de corrente. 1.8 presente. Me traz ao PMIC. Me restaria apenas o PMIC. Tiramos um, montamos. Me caiu em 100 mA. Montamos outro. Esperamos aqui e vamos ver como vai se comportar. Alimentamos. Não temos mais fuga. Pulsamos o power. Também não liga. Power. Listo. Vamos ver se o aparelho vai ligar. Ligando. Conectamos. Vamos deixar descarregar. Por uma vez apenas. Após todas. Ok. Pulsamos o power para ver se liga. Já está conectada a fonte de alimentação. Cadê você? Conectada a fonte de alimentação, pulsamos o power. Segundo a fonte de alimentação, o aparelho está startando. Sim. Desconectamos. Esperamos descarregar todo mundo.
Ligamos. Vamos fazer algum teste para ver. Ok. Não está ligando mais sozinho. Vamos verificar aqui se dá imagem, se não dá, o que faz ou deixa de fazer. Terra. Alimentamos com a tela conectada. Perfeito. Pulsamos o power. Ok. E aí está. Aparelho ligando. Vamos ver se ele vai tender a reiniciar. E aí precisamos da bateria. E por aí vai um montão de coisas. E fazemos então a conclusão desse dispositivo. Ok. Antes que rasgue todo mundo. Hello Moto. Um caso muito interessante de ser estudado. Aí já ligou, né? Sim. Precisamos soldar ainda o diodo lá na malha que foi removido. Não, mas eu digo, aí você ligou o E4, você não liga, né? Sim. Ok. Listo. Aparelho ligando, galera. Ou seja, chegamos à conclusão. Estávamos trabalhando no local correto. Fizemos uma análise, uma investigação correta no dispositivo que estava com falha quando conectávamos uma bateria ou a fonte de alimentação. Aparelho startava. Concluindo, fizemos a verificação de 1.8 volts presente. Fizemos a verificação de curto por todos os setores da placa, nada de curto-circuito. O que nos estava entender do plano esquemático. O plano esquemático me dizia, louco, a malha de power me parte, alimentada pela bateria, passa por IF-PMIC, chega até o PMIC principal, uma tensão de 4 volts, desperta a PMIC que envia 1.8 para o conector, aonde está o flex do power. Dessa malha vai ser extraído medições sobre o diodo que está em paralelo, que foi removido pelos colegas, acreditando que fosse um curto-circuito. Resistência em série de 1 k ohm medida com o ohmímetro, escala ohm no multímetro. Garantimos tudo perfeito, voltamos para o PMIC. Tiramos o PMIC e vimos uma falha interno. Malhas estão parecendo como que estufadas. Montamos o PMIC, me caiu em 100 mA. Arrancamos todos os cabelos da cabeça, esbugalho o olho para fora. Entramos em desespero que o aparelho já não volta mais a funcionar. Mas não desistimos, pode ser uma falha do PMIC. Tiramos o PMIC, montamos outro PMIC na placa, me sai o consumo. Não me starta o dispositivo mais sozinho. E listo, aparelho funcionando perfeitamente, pessoal. Claro, temos que medir aqui e testar câmeras, Wi-Fi, Bluetooth, radiofrequência e certificar que nada está falhando por conta daquele levantamento das malhas que tivemos. Desconectamos, conectamos uma vez mais. Power, vamos ver se ainda starta. A bateria já reconheceu. Cadê a bateria? Listo. Perfeito, galera. Então espero aí que vocês tenham compreendido e consigam estar evoluindo nesses aparelhos que tem falha quando vocês conectam na fonte e já startam o dispositivo. Testem malha, resistência, diodo, bobina, tudo que tiver. Dispensem curtos-circuitos e vão então para quem gerencia isso. No caso, PMIC. E ou soluciona ou descansa em paz. Tivemos aí como 50 minutos, viram fazendo rebale, blá 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 blá. Vamos embora para o próximo. Deus abençoe todos vocês.